Olá pessoal, nesse terceiro vídeo então de cálculo de medidas de dispersão e variabilidade, principalmente essas três medidas, variância, desvio padrão e coeficiente de variação, né, nós vamos calcular agora para dados agrupados com intervalo de classe. O que significa isso? Que eu tenho agrupamento, aqui eu boto a quantidade que aconteceu cada um dos dados, né? Nós vamos ver depois que é questão de tempo, mas aqui eu não tenho o tempo exato, eu tenho uma faixa, eu tenho uma variação, eu tenho um intervalo de tanto a tanto, eu não tenho um número em si, certo? Revisando assim rapidamente, nós já vimos dois vídeos anteriores, cálculo de medida de dispersão e variabilidade, quanto maior o valor, maior a dispersão, mais disperso em relação, os dados estão em relação aos outros, certo? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer hoje nesse cálculo aqui é calcular a variância, depois desvio padrão, depois coeficiente de variação de uma amostra do tempo de carga de um aplicativo. Quanto tempo demora para carregar o aplicativo, certo? Bom, foram feitos aqui vários dados, foram coletados vários dados dessa amostra, né? Onde os tempos estão aqui, ó, de 4,5 a 5,5 minutos. 3 aplicativos apresentaram esse tempo. Entre 5,5 e 6,5, 6 aplicativos. Entre 6,5 e 7,5, 13 aplicativos. E assim por diante. Por que repete aqui o 5,5, pessoal? Porque quando a gente trabalha com intervalo, a gente trabalha com esse símbolo aqui. Que nada mais é que o intervalo fechado aqui, ó, e aberto aqui. Então significa de 4,5 a 5,5, que o 4,5 pertence ao intervalo, mas o 5,5 não. O 5,5 vai pertencer ao segundo intervalo. Então, por isso que ele é aberto. Então, por exemplo, o primeiro aqui teria 4,5 e aqui o 5,5. O 5,5, ó, ele é aberto. Então, entraria até o 5,49, digamos assim. Tá? Mas o 5,5 não. O 5,5 entra no segundo intervalo. Certo? Com essa questão. A primeira coisa que a gente precisa fazer, pessoal, como nós não temos aqui esses três dados, qual é o tempo que foi realmente gasto em cada um deles, eu preciso fazer o quê? Achar o ponto médio do intervalo, que nada mais é que somar no limite inferior com o superior, dividir por 2. Ou pelo bom senso aqui, entre 4,5 e 5,5. Tá? Eu somaria 4,5 mais 5,5, daria 10. Dividido por 2, 5. Então o ponto central entre 4,5 e 5,5 seria o 5. Tranquilo? Entre 5,5 e 6,5, que vai dar 12 a soma, é o 6. Então, eu botaria o ponto médio de cada classe. Então, eu vou representar cada ponto como se fosse 5. Como eu não sei, é um intervalo, não tem como saber o dado correto, eu vou achar o quê? Eu vou achar o ponto central. Entre 6,5 e 7,5 vai dar o 7. Né? Entre 7,5 e 8,5, que a soma dá 16, dividido por 2 dá 8, faria a média dos pontos. 8,5 e 9,5 daria 9, né? Entre 9,5 e 10,5 daria 20 por 2, 10. Então eu teria 10 como minutos de média desse intervalo. Então eu fiz a média do que? De cada um dos intervalos de classe. Beleza? Bom, primeira coisa, dispersão, variabilidade, diz em relação ao que é o que? A média. Então vai ser quanto cada dado está longe dessa média geral do nosso grupo de amostras coletadas aqui. Certo? De dados coletados nessa amostra. Então a gente vai ter que fazer a média. Como é que a gente vai fazer a média, pessoal? Certo? A média é o seguinte, ó. Aqui foram 5 minutos e foram 3 aplicativos que demoraram 5 minutos. Então eu podia fazer 5 mais 5 mais 5 ou 3 vezes 5. Então eu vou fazer a soma dos tempos médios pelas quantidades apresentadas em cada um deles. Somatório do x e φ, como a gente chama, né? Então eu pegaria 5 vezes 3, então eu botaria aqui a média, daria 5 vezes 3, aqui 6 minutos, 6 aplicativos apresentaram 6 minutos, então em vez de somar 6 mais 6 mais 6 mais 6, 6 vezes, eu faço 6 vezes 6, cada um é 6, tá? Minutos vezes 6, então aqui média de 7, 13 aplicativos demoraram média 7 minutos. Então, eu vou dizer 7 mais 7 mais 7, 13 vezes, eu faço 13 vezes 7. Certo? 13 vezes 7. Mais 8 minutos, 5 aplicativos, ó, frequência é a quantidade, que apresentaram 8 minutos. Então, ficaria 8
vezes 5, mais 9 minutos, 2 aplicativos. 9 vezes 2, mais 10 minutos, um aplicativo demorou 10 minutos para fazer a carga. Então, 10 vezes 1. Certo? Quanto é que foi o total dessa amostra? Basta somar as frequências. As frequências total, né? É o N, é o somatório de quantas amostras eu tenho na minha distribuição. Então, aqui são 3, mais 6, 9, 22, 27, 29, 30 amostras. Então, essa aqui vai ser uma média em relação a 30 amostras, certo? Então, qual vai ser a média de carga do meu aplicativo, né? Então, nós vamos somar ali 5 vezes 3, né? Vai dar 15. Mais 6 vezes 6, 36. Mais 13 vezes 7, 91. 8 vezes 5, 40. 9 vezes 2, 18. 10 vezes 1, 10. Dividido por 30. Que é o número de amostras que a gente fez coletadas dessas cargas. Então aqui, 35 mais 15 mais 36, 51. Mais 91, 142. Mais 80, 182. Mais 18, 200, mais 10, 210, dividido por 30. Então, 210 dividido por 30, posso cortar os zeros ali, né? Vai dar 21 por 3, que é 7. Então, eu poderia dizer que dessa amostra aqui, a média dessa amostra aqui foi 7. A amostra geral, certo? Da minha amostragem. Então, a minha média geral aqui é 7, ó. Certo? O que nós vamos fazer agora? Começar a medir a dispersão ou variabilidade. Quanto cada um dos intervalos ficou longe da média, acima da média ou abaixo da média. Vamos lá. O primeiro intervalo foi média 5. Na classe, ó. Intervalo média da classe. Em relação ao 7 do grupo total, eu estou fazendo 5 menos 7, menos 2. Eu estou 2 abaixo da média. 6 menos 7, menos 1. Eu estou 1 abaixo da média. 7 menos 7 é 0. Por que é 0? Não tem variabilidade, não tem dispersão, porque esse intervalo de classe deu igual ao grupo todo. Então não tem dispersão, então é 0. Medida de dispersão 0, não tem nada. 8 menos 7, mais 1. 9 menos 7, mais 2. 10 menos 7, mais 3. Certo? Tranquilo? Certo? Bom, o que acontece agora, pessoal? Nós temos aqui, ó, que elevar ao quadrado, porque a variância, né, a gente vai pegar aqui da amostra, ó, é cada valor menos a média ao quadrado, porque se eu somar aqui, ó, eu vou estar fazendo o quê? Vou estar eliminando aqui o positivo com o negativo, vou estar mascarando o dado. Então, eu elevo ao quadrado para que todos esses desvios fiquem positivos. Qualquer número elevado ao quadrado fica positivo, seja ele negativo ou positivo. Então, vamos lá, pessoal. Nós temos aqui menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2 dá 4. Menos 1 ao quadrado, menos 1 vezes menos 1, mais 1. 0 vezes 0. 0 vezes 0, 0. 0 ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Certo? Então, o que significa isso, pessoal? Que cada um dos dados, né? Ou seja, cada um da média, né? Do intervalo de classe, de cada dado aqui, do intervalo aqui, elevado ao quadrado, né? Vai ser a média do desvio, né? Do desvio de cada dado. Então, fazer o xi, que é o dado, menos a média ao quadrado. Eu tenho 4. Mas para cada dado. Quantos dados eu tenho nesse intervalo? 3. Então, cada um contribui com quanto? Com 4. Certo? Então, como eu tenho 3, 4, 1,
4 no outro, 4 no outro, são 12. Então eu faço direto, ó, 3 vezes 4. Por isso que eu abri essa coluna aqui, ó. Xi menos a média ao quadrado vezes Fi, que é basicamente o que? O numerador da nossa variância. Então a nossa variância, né, vai ser somatório do xi menos a média ao quadrado sobre Fi dividido por n menos 1, por se tratar de uma amostra, como está dando o exemplo aqui. Então aqui eu já tenho as somas, ó. Então eu vou multiplicar pelo Fi para ter o numerador. Então, ó, eu vou pegar essa coluna aqui, ó, essa coluna aqui, e vou multiplicar por a coluna do Fi. Então 4 vezes 3, 12. Eu vou fazer a soma, 12 mais 1 vezes 6, 6, mais 0 vezes 13, 0. 1 vezes 5, 5. Por quê? Porque cada um vai contribuir com 1. Como eu tenho 5 dados, é 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, ou 1 vezes 5. Tá no mesmo. 4 vezes 2, 8. 9 vezes 1, 9. Certo? Dividido pela quantidade de dados menos 1. Então eu vou fazer aqui, ó, 30 menos 1. Então, quanto vai dar a nossa variância? Então, vai dar 12 mais 6, 18. Mais 5, 23. Mais 8, 31. Mais 9, 40. Então, vai dar 40 dividido por 29. Certo? Então, 40 dividido por 29 vai dar 1,38. Essa vai ser a nossa variância. Certo? Bom, o desvio padrão, eu acabei não botando aqui, né? Aqui podia ter 4 vezes 3, 12, 1 vezes 6, 6, aqui foi 0, 1 vezes 5, 5. 4 vezes 2, 8 e 9 vezes 1, 9. 7, 22, 28, 40. Aqui é o total. Certo? Então eu tinha botado aqui o 40. O desvio padrão, ele é basicamente o que? A raiz quadrada da variância. Então eu vou tirar a raiz quadrada de 1,38. Então o nosso desvio padrão, tirando a raiz de 1,38, vai dar 1,17. Vamos lá. 1,17. Certo? Então, o desvio padrão 1,17. E o coeficiente de variação, se a gente quisesse calcular, seria o desvio dividido pela média. Então, vai dar 1,17 dividido pela média 7. Nossa média de tempo para fazer a carga desse aplicativo foi 7 minutos dessa amostra como um todo. Então, vai dar 1,17 dividido por 7, 0,167. Se botar 100%, vai dar 16,7%. Esse é o nosso coeficiente de variação. Certo, pessoal? Espero ter ajudado vocês, tá? Agradeço a atenção, né? Muito sucesso, tudo de bom. Se vocês precisarem de alguma coisa que estiver dentro da minha limitação, me perguntem, coloquem nos comentários. Se gostarem, deem um like. Espero ter ajudado vocês aí. Grande abraço, tudo de bom. Bye, bye.